Sabe aquelas linhas que a gente vê no mapa que separam um país do outro? O que será que elas podem nos contar sobre guerras, alianças e sobre a identidade de uma nação inteira? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nas fronteiras da Espanha para descobrir que elas são muito mais do que simples divisões. São verdadeiras cicatrizes e também pontes da história da Europa. Então, para a gente começar, uma pergunta que parece simples, mas não é. O que, afinal, define um país? No caso da Espanha, a resposta está literalmente desenhada nas fronteiras dela. É uma mistura complexa de barreiras da natureza, de tratados de séculos atrás e de tensões geopolíticas que estão acontecendo agora. A nossa viagem de hoje vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai entender por que a fronteira espanhola é tão incomum. Depois, vamos explorar a paz e a história que moram nas montanhas. Em seguida, o clima esquenta. A gente mergulha nas zonas de tensão moderna. Daí, vamos olhar para além do continente e, por fim, entender como tudo isso faz da Espanha uma fronteira essencial para a Europa inteira. Vamos nessa! Bom, primeiro ponto. O que é que faz a fronteira espanhola ser tão fora da curva? É que ela não foi desenhada só por rios ou montanhas. Não mesmo. Ela é o resultado de uma combinação fascinante de história imperial, geografia e uma geopolítica que, olha, a torna um caso único na Europa. Oficialmente, a Espanha faz fronteira com 5 países: França, Andorra, Portugal, com o território britânico de Gibraltar e com Marrocos. Mas sério, essa lista nem começa a contar a história de verdade. A identidade do país é moldada por fronteiras antigas na Europa, limites marítimos superestratégicos e até pedaços de terra em outro continente. É uma complexidade que não se vê em qualquer lugar. Agora, vamos mudar um pouco o tom. A gente vai para as fronteiras, digamos, mais tranquilas, onde a história e a geografia deram as mãos e criaram uma estabilidade que dura séculos. Vamos conhecer os vizinhos mais clássicos da Espanha. E aqui a gente está falando da fronteira com Portugal, a famosa Raia. Gente, essa fronteira foi definida lá em 1297. Pensa nisso. É uma das mais antigas e estáveis do mundo. E o mais interessante é que uma área que antes era meio isolada, hoje, muito por conta da União Europeia, virou um baita símbolo de cooperação. E aqui o contraste fica muito claro. De um lado, a raia com Portugal, longa, antiga, hoje um símbolo de união. Do outro lado, a fronteira com a França, bem mais curta, definida por aquela muralha natural impressionante que são os Pirineus. E por isso mesmo, ela funciona como um corredor vital, a principal porta de entrada por terra da Espanha para o resto da Europa. Ok, agora respira fundo. A gente sai da calmaria histórica e mergulha de cabeça em águas bem mais turbulentas. A nossa terceira parada nos leva direto para as zonas de tensão, onde as fronteiras da Espanha viram palco de conflitos geopolíticos bem atuais. 1,2 quilômetros. Esse número, assim, sozinho não parece grande coisa, certo? Mas pode acreditar, ele representa uma das fronteiras mais carregadas politicamente e mais importantes, estrategicamente falando, de toda a Europa. É claro que estamos falando de Gibraltar. Essa fronteira minúscula com o território ultramarino britânico é um verdadeiro barril de pólvora diplomático. Pensa só, tem a disputa de soberania com o Reino Unido que dura séculos, as novas complicações que o Brexit trouxe e, de quebra, o controle de um ponto super estratégico, o Estreito de Gibraltar. Ou seja, essa linhazinha no mapa é um problemão. E se Gibraltar já é um assunto delicado, agora a gente chega no ponto talvez mais extraordinário da geografia espanhola. A Espanha não só tem fronteiras dentro da Europa, ela tem as únicas fronteiras terrestres diretas entre a União Europeia e a África. E isso, gente, isso muda completamente o jogo. O ponto central aqui são as cidades de Ceuta e Melilla. A enorme diferença socioeconômica entre os continentes acaba transformando essas cidades em verdadeiros imãs para migrantes que buscam uma vida melhor na Europa. O resultado? As fronteiras por lá se tornaram algumas das mais fortificadas e vigiadas do mundo, colocando a Espanha bem no epicentro de uma crise humanitária e de um debate global sobre migração. Certo, mas a história não acaba no continente. Para entender a Espanha de verdade, a gente precisa tirar o pé da terra firme, olhar para o mar e para os outros territórios espanhóis que estão espalhados pelo mapa. A soberania espanhola vai muito além da península. Tem as Ilhas Baleares no Mediterrâneo, as Ilhas Canárias já no Oceano Atlântico e, claro, as próprias Ceuta e Melilla. E não para aí.
Existem ainda outros pequenos territórios no norte da África, as chamadas plazas de soberania, que são vestígios históricos que reforçam a projeção geopolítica da Espanha na região. E chegamos à nossa quinta e última sessão, a Espanha como fronteira da Europa. É aqui que a gente vai conectar todos os pontos e entender como a União Europeia transformou por completo o significado das fronteiras espanholas. A entrada da Espanha na União Europeia e no espaço Schengen virou o jogo. As fronteiras internas com Portugal e França, que antes eram barreiras, hoje praticamente sumiram para quem circula por lá. Ao mesmo tempo, as fronteiras externas, como as de Ceuta e Melilla, se tornaram a linha de frente de toda a Europa. A responsabilidade pela segurança ali agora é compartilhada. E o resultado de toda essa complexidade é que, hoje, a Espanha não é só um país no sudoeste da Europa. Ela é uma ponte estratégica. Sua geografia e sua história a colocaram numa posição única, como um conector crucial entre 3 continentes: Europa, África e, por todos os laços históricos, a América Latina. E com isso, a gente termina aonde começou, com uma pergunta. No caso da Espanha, suas fronteiras são linhas que separam ou pontes que conectam? A resposta, como a gente viu, é complexa. Elas são as duas coisas ao mesmo tempo. São barreiras e são conexões. São passado e são presente, definindo não apenas uma nação, mas também a dinâmica de um mundo cada vez mais globalizado.